Olá, meus nobres irmãos e amigos, a paz do Senhor Jesus. Hoje são 23 de março de 2022. Ailton José Alves sofre uma fragorosa derrota na justiça, no processo que ele moveu contra os irmãos Geovani Cardoso e Sivaldo. Esse processo que ensejou a exposição da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ensejou a sua exposição e a revelação do seu verdadeiro caráter, ensejou muitas audiências, né, muitos conflitos, inclusive aquela expulsão do seu advogado Antônio Peixoto de uma das audiências. Olha, irmãos, antes de qualquer coisa, eu quero anunciar para vocês que às 13h30 de hoje, logo mais, estará no Voo da Coruja, no canal Voo da Coruja, do pastor Raf, né? O doutor Luiz Miguel, vai dar uma explicação geral sobre a sentença que saiu agora com relação àquele processo. Nesse processo aí, eu vou dar umas 4 pinceladas em partes que saltam aos olhos e chamam muito a atenção, que referendam, que ratificam, palavras de juízes e promotores que ratificam, referendam tudo aquilo que nós temos denunciado aqui. Coisa muito feia, muito humilhante para uma pessoa que se diz pastor da igreja, está nos Estados Unidos gastando o seu dinheiro. E aqui sai a sentença expondo a verdadeira face de Ailton José Alves. Então, não percam a live do reverendo Hafner, juntamente com o doutor Luiz Miguel. Eu não vou estar participando porque eu tenho um compromisso logo mais, mas eu prometo a vocês, é uma sentença com 11 páginas, eu já a li toda, e a coisa é uma peça bonita, cristalina, bonita de se ver, e que ao mesmo tempo, não causa admiração, perplexidade, tanto no promotor, tanto quanto no juiz. E eu vou ler aqui essas partes, 4 partes que saltam aos olhos. Então, eu prometo a vocês que vou publicar na íntegra, em partes, todo o teor desta sentença. Uma sentença de 11 páginas, mas eu vou fragmentá-la e vou publicar aqui, eu acho que em torno de 10 publicações. Vejam só, eu vou ler aqui para vocês as partes que causam maior impacto na decisão desse ilustre magistrado. Primeiro, olha o que ele diz com relação a todo esse imbróglio criado por Ailton José Alves, mentindo, tentando dizer que as afirmações nossas e que estávamos expondo, caluniando, difamando a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Em sua sentença, você vai ver claramente que o juiz decide categoricamente que a Igreja Centenária, uma instituição consolidada, não pode jamais ser ofendida ou atingida por poucos membros nas declarações de Ailton José Alves que estão se contrapondo à igreja. E o juiz, tanto o juiz como o promotor, eles afirmam categoricamente que todas as acusações dos querelados são contra a má gestão do gestor Ailton José Alves e não contra a Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Então, eu vou passar a ler aqui para vocês esses tópicos que nos saltam aos olhos. Diz assim, olha, um fato inusitado chamou-me a atenção, o juiz dizendo: todos os envolvidos nesta ação penal, ou quase todos, são pastores ou presbíteros, ou seja, advogados, testemunhas, querelados, tesoureiros, todos servos de Deus. As chamadas ovelhas
que se dirigem ao templo de Deus, certas de receberem luz e conforto espiritual para remediar suas faltas terrenas, acabam por encontrar esses servos em completa desarmonia. Palavras do magistrado. Por isso mesmo, e da mesma forma, necessitados da fundamental consciência evangélica para a transparência do mistério a que se propõe a executar como fiéis cumpridores dos mandamentos de Deus. Necessitados da fundamental consciência evangélica. O que é que ele está dizendo? Ele concluiu que esse imbróglio criado por Ailton José Alves, Luiz Mário, esses presbíteros, pastores que foram depor, não tem, lhes faltam consciência. Aqui, para não fugir da palavra. Evangélica, para a transparência do mistério a que se propõe a executar como os fiéis cumpridores dos mandamentos de Deus. Durante a instrução processual, saltou-me aos olhos a existência, olha só, de um ferrenho conflito entre homens que se dedicam à transmissão da divina palavra. Porém, mergulhados em lamentáveis problemas mundanos, estranhos e impróprios aos desígnios de Deus. Esse aspecto restou patente com a forma, com a tomada dos depoimentos em juízo. E ele cita aqui vários trechos dos depoimentos das próprias testemunhas de Ailton José Alves quanto dele. A sentença abrangeu todos os depoimentos de uma forma técnica, clara, consciente, precisa e de quem conhece a fundamentação do Evangelho, de quem conhece profundamente a finalidade da igreja. Então, ele começa por aí. Outra coisa que nos salta aos olhos, como ele falou, é o seguinte, diz o seguinte, deixa me ver aqui, vamos com calma. Esse aspecto restou patente com a tomada dos depoimentos em juízo. Aí ele diz, olha, vejamos do polo querelante. Ouvimos o pastor Antônio Peixoto da Silva. Bem, aí ele sai dizendo por aí, tá certo? Fala que o Peixoto agiu com ironia, com deboche. Olha só a postura. Inclusive ele diz de um representante prestigiado que representa a IEADPE. A postura foi totalmente inadequada, segundo aqui as conclusões da sentença, tanto do ponto de vista profissional, quanto do ponto de vista de servo de Deus. Aí outra coisa importante, ele diz o seguinte aqui, Ailton José Alves, aqui, dada a palavra ao doutor Luiz Miguel, advogado dos querelados, de pronto, Ailton José Alves se posicionou insurgente ao dizer, doutor, eu não tenho condições de responder a este senhor as perguntas que ele vai fazer. Ele não tem autoridade moral para me confrontar. Sabe por quê? Porque ele me chama de bandido. Ele segurou uma faixa na avenida, em uma conferência onde porque está aqui, né, foi de repente, onde eu tinha pastores internacionais dos Estados Unidos, da Argentina, da Espanha. Ele segurou a faixa 3 dias no sol quente, corrupção, ataque, morais contra minha moral. Ele grava mensagens na internet dizendo assim, dê mesmo
Um senhor que disse que ia dar na minha cara, ia dar na cara de outros pastores. Este senhor aqui, dizendo ele do advogado, a transcrição do juiz. Tem gravação, dê mesmo, é para dar mesmo na cara dele. Agora, eu responder a ele, doutor, é muito constrangimento com o desabafo. É muito constrangimento. Aí o juiz diz, com o desabafo do chefe da igreja, Assembleia de Deus, que ele chamou de desabafo, Ailton José Alves, concluir tratar-se de uma verdadeira guerra religiosa, conforme documentos acostados nos autos, em relação à qual, olha só, não vislumbro uma solução definitiva para esse conflito através do poder judiciário. Lembra-se do que Paulo disse? Atos de agressividade explícita são recorrentes nesse embate. Na própria sala de audiência, tive o desprazer de usar do rigor necessário para evitar vias de fato, como consequência de um sério desentendimento entre Antônio Peixoto e um dos querelados. Acalmados os ânimos, o doutor Luiz Miguel, foi naquela ocasião que ele teve que expulsar Peixoto sob escolta policial. Acalmados os ânimos, o doutor Luiz Miguel, na condição de advogado dos querelados, pediu que lhe fosse garantido o devido respeito e o direito à defesa dos seus constituintes, no que foi atendido de imediato. No mais, praticamente, olha só, todas as perguntas, quer dizer, do doutor Miguel, resultaram sem a devida e pretendida resposta. Algumas respondidas, porém, distante da luz que poderia aclarar os pontos nevrálgicos deste conflito. Tentativa frustrada. Ailton José Alves não trouxe ao processo qualquer explicação plausível para a solução dos motivos que deram origem à presente ação. Se posicionou, agora olha só, se posicionou no início, do início ao fim, na defesa daquilo que entende ser. Deixa-me ver aqui. Só um minutinho. Se posicionou do início ao fim na defesa daquilo que entende ser correto, como postura de gestor de uma instituição religiosa. Olha só agora a gravidade da coisa, que o juiz declara aqui, o meritíssimo, com larga experiência, com larga vivência, não se deixa ludibriar, enganar, não se deixa ser colocado papa em sua boca, como Ailton José Alves costuma fazer. Então ele diz aqui, olha, adotou, no entanto, uma postura de superioridade frente a todos os presentes, levando o representante do parque a dar início à sua peça final, citando a passagem bíblica contida no Eclesiastes, capítulo 1 e 2. Quer dizer, ele ensinando a Ailton José Alves como é que se deve proceder. Porque a postura dele aqui foi autoritária, foi tirana, foi ditadura, e o juiz percebeu isso. Numa sala de audiência, imagina em seu gabinete, quando ele diz o obreiro que me desobedeceu, piso no pescoço e separa a cabeça dos pés. Então, continuando aqui, ele diz o seguinte, Eclesiastes, citando Eclesiastes capítulo 1, versículo 2, qual seja, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Não encontrei, aí ele diz, não encontrei neste processo quaisquer sentimentos nobres de generosidade, de sinceridade e benevolência. O juiz é muito educado. Ele encontrou foi agressividade, mentira, porque não encontrou sinceridade, encontrou falsidade e mentira.
E aí, João 8,44, igreja, ministério, essa exposição de vocês sendo conduzidos, dirigidos por um pastor mentiroso que expõe a igreja de forma vergonhosa e agora a verdadeira face dele está sendo mostrada. Aí ele continua. Ao contrário, trouxeram-me a julgamento um desfile de vaidades, um entulho de ironia. Isso é muito grave, ironias, insultos, deboches, citações grosseiras e muitos outros ultrajes impróprios a todo aquele que pretende exercer uma missão cuja essência espiritual transcende a tudo quanto há neste plano terrenal. Rapaz, o juiz está dizendo aqui, me desculpa, é uma expressão minha entre parênteses, que Ailton José Alves, o Luiz Mário, todos esses que estiveram envolvidos em essa audiência não entendem, estão num plano obcecado de mundanice, cujo Deus é o ventre. Eu vou repetir isso aqui. Não encontrei neste processo quaisquer sentimentos nobres de generosidade, sinceridade e benevolência, quer dizer, o fruto do Espírito. Encontrou vingança, ódio, mentira, ou seja, o fruto carnal. Como é que um presidente da igreja, eu disse, ele é acostumado a mentir nos púlpitos, foi mentir na justiça, se atrapalhou. Continuando aqui. Aí o juiz diz, citações grosseiras e muitos outros ultrajes, olha só, impróprios a todo aquele que pretende exercer uma missão cuja essência espiritual transcende a tudo quanto há neste plano terrenal. Falar é muito fácil, né, Ailton José Alves? Mas você mostrou o que tem no seu coração. Você mostrou a sua verdadeira personalidade. Mas tudo passa, o juiz diz. O tempo está sempre pronto a desvelar a verdade. Talvez possa eu encontrar também aqui as muitas razões que levaram o filósofo Friedrich, vamos ver aqui, deixa eu ver se eu printei certo. Então ele cita aqui Nietzsche, tá certo? Mas vamos aqui na sequência, ele faz essa citação que depois eu vou dar a vocês os detalhes. Eu não copiei aqui e não estou... Ele faz uma citação aqui de Nietzsche, não é? Ele diz aqui o seguinte: em suma, resumo, em suma, com os depoimentos, vídeos e documentos trazidos ao processo, convencido estou da absoluta isenção de ânimo dos querelados, quer dizer, dos processados, Gilvano e Sivaldo e todos nós, em atingir a honra objetiva da secular Igreja Evangélica Assembleia de Deus, da qual todos, direta ou indiretamente, fazem parte, e que Ailton e seu ministério desrespeitam, expõem, desconsideram, difamam, porque levaram o nome da igreja, quando na realidade o erro são deles. Continuando. Não se verificou fato concreto e específico na configuração dolosa do crime de difamação. Não há dúvida quanto à efetiva ocorrência dos fatos sob análise, que houve, porém, a tipicidade não se concretizou, sendo impossível, portanto, a condenação pretendida por ausência de uma dos três elementos do crime, a tipicidade, conforme estou convencido. Isso posto, e pelo muito mais, que dos autos constam, julgo improcedente a pretensão condenatória da querelante e, por conseguinte, absolvo, já que Ailton não perdoou, já que Ailton não
desculpou, pelo contrário, condenou, chamou de essa gente, chamou de quadrilha, chamou de bando. O juiz está dizendo: eu absolvo Giovanni Cardoso e de Farias e Sivaldo Eugênio de Freitas das acusações que lhes foram feitas. Tudo. Vamos aqui para a próxima. Tudo de acordo com o artigo 386, inciso 3, não constitui o fato de infração penal. Publique-se, registre-se, intime-se após o trânsito em julgado desta decisão. Dê-se baixa no livro de tombo. Arquive-se, Recife, 11 de março de 2022. O juiz subscreve aqui a sentença. Eu vou publicar esta sentença na íntegra, você não perca. Vou fazer um mix entre as conclusões, diante dos depoimentos, diante das percepções do promotor e do magistrado, e com os diversos depoimentos e com as respostas desastrosas, mentirosas, caluniadoras, difamatórias do senhor Ailton José Alves. Então, irmãos, concluindo, eu quero dizer o seguinte: um dispêndio de dinheiro enorme para contratar advogados, porque cada petição, cada peça anexa, nós não sabemos como foi esse contrato, mas o doutor Miguel vai entrar com um processo, se não já entrou, para que esse contrato seja aberto, mostrado aos membros, porque o dinheiro não é de Ailton José Alves. Ailton José Alves agora, se fosse numa coisa, numa diretoria séria, numa CONADEP séria, é claro que ele vai ter que pagar as custas processuais. A diretoria deveria se reunir para exigir o reembolso aos cofres da IEADPE de toda essa volumosa soma de dinheiro que Ailton José Alves desviou para custear processos, alegando que a igreja estava sendo atingida quando o erro, os desvios de conduta é dele e de sua administração, dos seus diretores e de seus pastores auxiliares. O nome da igreja foi exposto vergonhosamente. A conclusão a que o magistrado e o promotor chegou, após exaustiva conclusão de todos os depoimentos, dos documentos anexados aos autos, das declarações e, obviamente, das pesquisas que eles fazem para poder tomar a decisão. Isto eu quero dizer para você, irmão, amigo, sociedade, deixa claro que é aquilo que a gente defende. A igreja é centenária, é uma instituição séria, deve ser respeitada. Não cabe, não comporta essa diretoria desviada, despropositada. Então agora a igreja sai incólume como a verdade e a coluna da firmeza. E essa diretoria deve ser imediatamente destituída, porque está apoiando escândalos, exposições, inverdades, ditas inclusive como essas, esse foi apenas um processo, ditas em juízo, em testemunho falso. É tanto que ele pediu, e depois vocês vão ver, eu vou estratificar essa ação de 11 páginas direitinho, para vocês verem como uma coisa é tão grave. Vocês, diretores, estão desautorizados. Vocês são uns homens carnais, sem conteúdo espiritual e também material, está provado. Se aproveitaram da inocência desse povo para buscar interesses próprios, riquezas, benesses políticas, dividendos, quando a igreja do Senhor Jesus, nada, absolutamente nada tem a ver com essa direção de vocês. Que Deus em Cristo nos abençoe. E não esqueça, às 13h30 de hoje, o Dr. Luiz Miguel vai estar no canal Voo da Coruja para falar sobre essa sentença e explicar de uma forma jurídica
o resultado de tudo e as consequências dessa decisão. Que Deus em Cristo te abençoe e tenha um bom dia em nome de Jesus.